crack destrói a relação entre a sociedade e o espaço e faz o homem perder sua dignidade de fazer parte daquele espaço, mas não por vontade própria. O crack é uma droga que o domina completamente, mas será que desde o primeiro uso? Causa alucinações e a capacidade de você sair fora de si e de perder o controle da sua própria mente. Sociedade, economia, política, natureza, trabalho e etc. são os fatores que modificam o espaço em que o homem vive. Sendo então um usuário de crack, é como se ele perdesse o próprio direito de modificar o seu espaço. O crack cumpre essa função. Não existe mais vida entre família e amigos. Não existe mais emprego. Não existe mais uma alimentação. Não existe um respeito pelo espaço que está vivendo. Não existe mais vida digna. Também sou morador de rua. Como é que é? Da onde vocês vieram? De família? Daqui mesmo. A minha geração é de família boa, mas só eu que sou ovelha negra da família. Não, já não é. Vocês têm algum contato com algum familiar, algum parente? Eu tenho, todo dia. Não tenho, 12 anos. Tem? Como é que eles te aceitam? Como é que é essa relação? Eles me veem tipo uma pessoa solitária. Eles sentem. Eu não gostaria que eles sentissem pena de mim, mas eles sentem pena de mim. O homem estabelece relações de apropriação da natureza a partir de seu trabalho, com o objetivo de condicionar seu espaço social de acordo com suas vontades e necessidades, incluindo as materiais. Já o homem usuário de crack parece simplesmente parar de fazer essas relações, ou até faz, mas o seu entorno parece dominá-lo. Ele perde o controle da sua própria vida. Oportunidades, referências sólidas, sorte, chances. A dependência é forte. O que vocês acham que já perderam por causa do crack? Eu vou falar pra ti, eu não vou falar pra ti que eu perdi tudo, porque eu tô vivo. Eu perdi a minha dignidade de ser ser humano e ser considerado como uma pessoa normal, não de ser humilhado. Cidadão de pé. Eu já trabalhei, já tive casa, moto. Não vou dizer pra ti que eu tive carro, mas toda hora que eu queria carro eu tinha, meu pai me prestava. O crack acabou com isso tudo. Acabou com tudo, acabou. Como é que se diz? Até a confiança. Todo mundo dizia que o crack transformava pessoas em zumbis, que era uma epidemia se alastrando, que viciava logo na primeira vez em que alguém experimentasse, que matava em poucos anos e que transformava gente comum em criminosos. O problema é que nenhuma dessas certezas tão repetidas estava de acordo com as pesquisas sobre o crack do cientista Carl Hurt. Só 2 dias, acho que 5, 6. Eu não consigo parar de fumar, eu fumo todo dia. Como qualquer um de nós, dependentes não são sensíveis a um só tipo de prazer. O vício realmente estreita o foco. Um craqueiro tem mais dificuldade de achar graça em outras coisas, assim como um faminto prioriza a comida. Mas o vício grave não transforma a pessoa num ser incapaz de reagir a outro tipo de incentivo. Mesmo na fissura, um dependente é capaz de tomar decisões racionais quando a alternativa compensa. Ele não se transforma num zumbi criminoso. E quando as alternativas não existem, dependentes de crack não são irracionais. São pessoas que não enxergam saída na vida e optam por fugir do estado consciente, ainda que isso lhes faça muito mal e possa matá-los. O próprio Hart escapou das drogas não porque ficou longe delas, mas porque encontrou outros interesses que o motivaram a trabalhar duro. 4 anos. Eu faço 15. Quantos anos você tem? Eu tenho 29. Eu tenho 27. O crack não vicia muito, opinião do cientista Hart e do respeitado médico Drauzio Varela. 80% dos que experimentam não se viciam, diz Hart. Largar o cigarro é mais difícil que largar o crack, concordou Drauzio. É possível largar o crack sim, mas os usuários precisam de um reforço alternativo. Família, carreira, uma paixão, algo que seja mais atraente do que o fumo. Para as pessoas que estão na rua, sem perspectiva, não há reforço alternativo. Ficar sem crack, para eles, é o pior, porque obriga-os a conviver de cara limpa com a sujeira, a desesperança e a violência. Ajudar? Eles tentam me ajudar, eu que não quero. Tu não quer tratamento?
Eu não quero. Ninguém quer tratamento? Querer eu quero, mas eu não consigo. É difícil. Já tentou? Não. Já tentei, mas eu não consigo. Eu já, 38. 38 treinamento? 38. Nenhuma deu. E onde que era? Quer desse, vou chamar inteiro, minhas criancinhas, trabalhando, tocando. Eu nunca fui. Embora o crack seja usado por gente de todas as classes e etnias, os brancos de classe média geralmente não se viciam, porque tem algo a mais a esperar da vida. Quase sempre quem se dá mal são os mais pobres, os que vêm de famílias desestruturadas e os membros de minorias raciais. No Brasil, a maioria dos usuários que chegam ao fundo do poço é negra ou mestiça. Segundo uma pesquisa recente da Fiocruz, 80% da população das chamadas cracolândias tem pele escura. O que acontece nas cracolândias não é culpa do crack, é culpa do desespero, do racismo, da pobreza, do preconceito. O crack não cria pobreza, o uso excessivo dele é consequência e não causa das cenas degradantes. Já conseguiu crack? Já. Eu não me arrependo. Eu me arrependo. Não existe uma epidemia de crack que transforma a multidão de pessoas em zumbis. Não é epidemia porque não se alastra. Os usuários não são zumbis, pois se têm oportunidades, eles são capazes de largar a droga. O crack não transforma as pessoas em criminosas. Ainda que o vício aumente a taxa de roubos, metade dos usuários tem emprego e não cometem crimes. Os usuários de crack são capazes de responder a outros estímulos sim, quando possuem uma alternativa mais atraente que a droga. Vocês se veem daqui 10 anos, imagina como é que vai ser o futuro? Qual é o sonho dele? Daqui até meu sonho, parar de fumar o crack e ser um cidadão novamente. Sonho, é o meu sonho? É. De ter a possibilidade, moça, de ser feliz aonde eu possa, em qualquer lugar que eu esteja, sem que as pessoas me julguem. É onde eu tô com crack, eu fumo, ser feliz. Sem ser julgado. Ai,